Olá, neste curso quero apresentar-vos mais um curso completo de HTML. Esta é a aula número 1 e nesta aula nós vamos tratar de conceitos básicos da linguagem HTML. Os pontos principais a tratar nesta aula serão a introdução, vamos ver o que é HTML, o que é hipertexto, o que é o navegador, o que é a internet e o que é www ou simplesmente World Wide Web, o que é uma página web e, enfim, vamos fazer a conclusão de todo este conteúdo. Passamos à nossa introdução. Nesta aula, iremos explorar alguns conceitos subjacentes de programação de páginas web em HTML. Muitos destes conceitos talvez sejam conhecidos por você. Além disso, abordaremos a definição e também algumas características da linguagem HTML. Ao concluir esta aula, você será capaz de usar a terminologia básica que será empregada várias vezes ao longo deste curso. O que é HTML? Ela não é uma linguagem de programação, porque muitos fazem confusão. É uma linguagem de marcação, projetada para mostrar páginas web nos navegadores. Para saber o que exatamente, ou para saber o que significa, começamos então definindo melhor alguns conceitos. Hipertexto. O que é hipertexto? Ao falarmos de hipertexto, nos referimos a textos interligados entre eles, de modo a permitir outras possibilidades além de leitura linear. Única opção que é possível nos livros. Além dessa funcionalidade, o hipertexto suporta outros conteúdos, não somente palavras, entre eles imagens, sons, vídeos, entre outros. Quer dizer que o hipertexto ele nos dá a possibilidade de linkar um texto a outro. Isto quer dizer que você clica em uma palavra e você é levado a uma outra página. O que é um navegador? O navegador, mais especificamente o navegador web, é um programa que funciona em um computador ou algum outro tipo de dispositivo para ler e interpretar arquivos acessados pela internet. Os navegadores basicamente funcionam interpretando um código de hipertexto e mostrando os resultados ao usuário de forma amigável. Nós já estamos familiarizados com muitos navegadores. É o caso de o Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari e entre outros que nós usamos no nosso dia a dia. Agora, existe uma confusão entre a internet e a World Wide Web, ou simplesmente a rede de alcance mundial. Internet é a rede lógica de que interconecta numerosíssimas redes individuais através da família de protocolos TCP/IP. A www ou rede de alcance mundial é um conjunto de protocolos implementados na internet para compartilhar conteúdos de hipertexto. Para resumir, a internet é um meio semelhante a uma rede telefônica mundial que une as distintas redes locais. A rede de alcance mundial, ou www, em sua vez, é uma série de protocolos para compartilhar conteúdos de hipertexto na internet. Passamos a uma página web. O que é uma página web, como indica o seu nome? Não é nada mais do que um documento publicado na rede mundial de computadores www, que pode ser aberto usando um navegador. Essas páginas estão escritas em HTML com adições de linguagens específicas, tais como o CSS, o JavaScript, o VBScript. As páginas web podem ser armazenadas localmente, isto dentro do equipamento onde se encontra o leitor, em alguma rede privada ou em algum servidor remoto. O acesso à página pode ser público ou restrito. Concluindo a nossa aula de hoje, a Hypertext Markup Language, ou HTML, se trata de uma linguagem para manipulação de hipertextos baseada em marcas. Basicamente, é um conjunto de comandos que se intercalam dentro de um texto para cumprir certas funções
de formatação, comando ou relações. Adicionalmente, serve para incorporar outros tipos de conteúdos, como áudio, vídeo e imagens. Esta é a nossa aula número 2 do curso completo de HTML. Hoje vamos tratar da estrutura de uma página web. Os pontos principais que nós atacaremos são a introdução, estrutura de uma página web, tag de abertura de página, tag de definição de cabeçalho, tag de definição de corpo da página e, por fim, conclusão. Nesta aula explicaremos, através de um exemplo simples, a natureza de linguagens de marcação. A partir daí começarmos a falar mais formalmente da linguagem HTML em si, com sua estrutura e suas convenções. Ao concluir esta aula, você será capaz de reconhecer a estrutura básica de uma página escrita em HTML. Estrutura de uma página web. Uma página web é um mero arquivo de texto que pode ser editado usando bloco de notas ou qualquer outro editor de texto simples, sem formatação. Por exemplo, você não pode usar o Word, porque o Word é um editor de texto com formatação. No nosso caso, aqui no curso, bem em breve veremos que nós vamos utilizar o VS Code, que é um editor de texto sem formatação, para a formatação ou para editar o nosso texto em HTML para a nossa página web. Para que os navegadores interpretem corretamente uma página, a extensão do tipo do arquivo deve ser HTML, isto é, o nome do arquivo em disco deve ser algo como aula2.html. Agora, com o meu Visual Studio Code aberto, vou para o File, Open Folder, e vou abrir a minha pasta que acabei de criar no ambiente de trabalho. Então, aqui dentro desta pasta, eu vou criar um documento que eu vou denominar aula, vou nomear aula2.html. Ok, a nossa primeira linha sempre vai servir para informar ao navegador, né, dar uma instrução no navegador de que tipo de versão de HTML nós estamos a utilizar. Então, esta nossa primeira linha é para informar o HTML. A instrução que nós vamos dar é esta aí. Vamos abrir um sinal de menor, um ponto de exclamação e depois escrevemos doctype. Doctype e escrevemos com minúsculas HTML. Uma página web ou então um website nada mais é do que um documento com a extensão HTML que é publicado na rede ou então que é publicado na web. Tag de abertura da página. Uma página HTML padrão começa com a tag entre maior e menor HTML e termina com a tag entre menor e maior barra inclinada à direita HTML. Dentro de uma página sempre se definem duas seções. A primeira se chama cabeçalho e a segunda corpo. Tag de definição de cabeçalho. O cabeçalho de uma página web é uma área mais declarativa, ou seja, nela é colocado certo tipo de informação que a princípio não se pretende mostrá-la. A tag utilizada para definir o cabeçalho da página é entre menor e maior, head. E a sua tag de fechamento é entre menor e maior, barra inclinada à direita, head. A tag de definição do corpo da página. O corpo da página é a parte visível em si mesmo. Dentro das tags que o definem é onde o programador deverá colocar todo o texto e as marcas ou as tags que terão um efeito visível no navegador que irá interpretá-lo. A tag para definir o corpo da página é entre menor e maior, body. E a tag de fechamento, como você já pode imaginar, é entre menor e maior, barra inclinada à direita e body.
O comando das 6 tags, o comando das 6 tags apresentadas até agora será sempre o mesmo em qualquer página web. Temos HTML e entre as tags de HTML temos as tags de head e as tags de body, que são as tags para cabeçalho e para o body. No vídeo de hoje, nós vamos tratar das tags básicas de uma página web. Antes de nós começarmos, eu queria esclarecer sobre a forma como nós escrevemos os comentários dentro do HTML. No nosso visor, nós podemos ver que nós temos um texto escrito e ele está todo verde, onde colocamos as tags, o sinal de maior, ponto de exclamação e 2 traços. Este é para abrir a seção de comentário. Então, abrimos e fechamos com 2 traços e um sinal de maior. E todo o texto que está por dentro é um comentário. E na vez passada nós falamos muito pouco sobre o doctype. O doctype deve ser a primeira linha de código de documento antes da tag HTML. O doctype indica para o navegador e para outros meios qual é a especificação do código a utilizar. Ele não é uma tag do HTML, mas uma instrução para que o browser ou então o navegador tenha instruções sobre qual versão do código a marcação foi escrita. E a seguir nós temos o elemento HTML. O código HTML ele é uma série de elementos em árvore onde os elementos são filhos de outros e assim por diante. O elemento principal dessa árvore, ou então o elemento pai desta árvore, é sempre a tag HTML. Então, nós vamos começar o nosso curso, né? A vez passada nós vimos o doctype, nós vamos reescrever apenas o nosso doctype, dizer doctype. Vamos escrever HTML. A seguir, nós temos as tags de abertura da página web. Quais são? É o nosso elemento HTML. Ele vai fechar automaticamente porque eu habilitei esta opção dentro do meu editor do meu VS Code. E a seguir, né, aqui dentro do HTML, o que é que nós temos? Nós podemos informar um atributo lang. Para que serve isto? É para saber em qual língua a nossa página foi escrita. Então, lang igual, vou dizer que é o PT BR. A seguir nós temos a nossa tag do head. Vou escrever head. E ele vai, normalmente, vai fechar automaticamente. A tag head é onde fica toda a parte inteligente da página. No head ficam os metadados. Metadados são informações sobre a página e o conteúdo aí publicado. Nós vamos definir, por exemplo, a meta tag responsável por chavear qual é a tabela de caracteres a página está utilizando. Vamos escrever a tag meta. A seguir, vamos escrever charset igual UTF-8. A web é acessada por pessoas do mundo inteiro. Ter um sistema ou um site que limite acesso a pessoas de outros países é algo que vai contra a tradição e os ideais da internet. Por isso, foi criada uma tabela que suprisse essas necessidades. Essa tabela se chama Unicode. A tabela Unicode suporta algo em torno de 1 milhão de caracteres. Ao invés de cada região ter sua tabela de caracteres, é muito mais sensato haver uma tabela padrão com o maior número de caracteres possível. Atualmente, a maioria dos sistemas e browsers utilizados por usuários suportam plenamente Unicode. Por isso, fazendo o seu sistema Unicode, você garante que ele será bem visualizado na China ou em qualquer outro lugar do mundo. Ok. Agora, a nossa próxima tag ela vai ser
a tag title. Esta é para indicar qual é o título da nossa página web. Então, nós vamos escrever o título da nossa página web, será aula 3, traço, tags básicas. Tags básicas. A seguir a nossa title, nós vamos ter uma tag link. Okay? O que nós devemos saber é que há dois tipos de links no HTML. Temos a tag A, que são links que levam o usuário para outros documentos, e a tag link, que são links de fontes externas que são usadas no documento. Ok, agora vamos passar a nossa tag para a definição do corpo da nossa página web, que é a nossa tag body. Ela vai fechando automaticamente. Primeiro nós temos as tags para a definição de título, que são, elas vão de H1 até a tag H6. E essa ordem, né, de 1 a 6 é segundo a ordem de importância. Do tipo, a tag H1 é mais importante, ou então é o título, e a tag H2 subtítulo, e assim por diante. Por exemplo, aqui nós escrevemos S, vamos escrever um conteúdo. S é o título da nossa página web. Ok. Então, vamos abrir isso lá no nosso navegador para vermos o que é que nós vamos obter. Então, aqui nesta pasta que criamos sobre HTML, nós temos a aula. Então, vamos ver. Aqui nós temos, esse é o nosso título. O H2, e vermos como é que vai ficar. Temos H2. Então, vamos lá no nosso navegador. Vamos atualizar, vamos ver. Temos um título que é um pouco, que o tamanho da fonte é menor em relação ao primeiro título. E assim vai por diante. Temos um H3, um outro H, o H4. Vamos ver o que é que nós vamos ter. Cada vez a letra menor. Vamos então escrever o H5. H5. Esse é o título da nossa página web. Por cima. E vamos então escrever. E por último temos o H6. A seguir nós temos a tag para a definição de parágrafo, que é a tag P. Então, se nós vamos no nosso navegador, vamos atualizar. Temos sonho, e hoje sonhar. Este aqui é um parágrafo. Podemos adicionar um outro parágrafo. Vou escrever um outro P e vou colar o meu texto. Esse aqui vai ser o nosso segundo parágrafo. Se eu atualizar a página, tenho o segundo parágrafo. Agora, a seguir, o que nós vamos ver aqui dentro do nosso documento é que posso escrever algumas letras, algumas coisas em negrito. Mas vamos no parágrafo, por exemplo. Vou colocar o sonho, eu se sonhar, entre as tags strong. Olha, vou fechar. Porque eu comecei mal, quero colocar já strong. Já estou a fechar o strong sem mesmo abrir. Aqui vou escrever o meu strong. Strong. Preciso colocar o sinal do menor. E aí está. Então vamos ver o que acontece aqui na nossa página quando nós atualizarmos. Temos sonhe e posicionar em negrito. Só que podemos também colocar em itálico. Então colocamos a tag EM, por exemplo. E se eu pego este texto, vou colar entre as tags de itálico EM. Então faço um Ctrl V. O que eu tenho? Vamos ver. Ele vai estar escrito em itálico. Então, o que nós vemos aqui, temos o nosso texto agora em itálico. Nós vamos falar sobre as listas no HTML. A linguagem HTML nos oferece a possibilidade de programar 3 tipos distintos de listas. Tais tipos são os seguintes: listas numeradas, listas não numeradas e listas de definições.
Vejamos em que consiste e como podemos elaborar cada uma delas. Listas não numeradas são encontradas com muita frequência em todo tipo de texto. A principal característica das listas não numeradas é a presença de um símbolo que antecede cada um dos elementos que o acompanham. Esse símbolo costuma ser um traço ou, em certas ocasiões, um pequeno ponto ou algum outro tipo de caráter especial. Listas não enumeradas podem ser criadas em HTML mediante a combinação de dois pares distintos de tags. Para a criação de listas não enumeradas, nós precisamos de duas tags. Uma que mostra o início da lista, que é a tag UL. Dentro desta tag é onde vão os itens da nossa lista. Por exemplo, temos LI, e vou escrever listas não enumeradas, e um outro LI, vou escrever listas numeradas, e um último LI, listas de definições. Vamos ver como é que isto fica no navegador. Eu vou atualizar e aí tenho as minhas listas. O que é que nós dissemos a respeito de listas? É que elas sempre são seguidas de um símbolo especial. Pode ser um ponto, um traço ou qualquer outro tipo de símbolo especial. As listas numeradas são encontradas com maior frequência em textos um pouco mais técnicos, como manuais, tutoriais, receituários e formulários. Seu uso está relacionado com a enumeração de uma série de passos que podem ou que devem ser executados em uma determinada ordem. A principal característica das listas numeradas é, obviamente, a presença de um número que precede cada elemento. As listas numeradas, da mesma forma que no caso anterior, podem ser elaboradas com a combinação de dois pares distintos de tags. E para as listas numeradas, nós utilizamos o L. Do mesmo modo que na antecedente, os itens é sempre LI. Para poupar o trabalho, vou copiar as três LIs, né? Eu vou colar na minha lista ordenada e vamos ver o resultado no navegador. Eles estão numerados 1, 2 e 3. Listas de definição. A diferença desta para a anterior consiste em que cada um dos seus elementos tem um título próprio com a explicação ou definição do mesmo na sequência. As listas de definições podem ser construídas mediante a combinação de três pares distintos de tags que são DL, DT e DD. Ok. Agora, para as nossas listas de definição, nós temos a tag DL. Dentro da tag DL, nós vamos ter o nosso DT, onde eu vou escrever listas não numeradas. Os erros de ortografia são muito importantes, não numerados. Vou colocar o DD, a principal característica é possuírem um ponto ou qualquer outro símbolo especial antes do conteúdo, certo? Repito, numerados. Vou copiar esse DD, porque são parecidos. Copiar isto, vou colar embaixo. E possuírem aqui um número antes do conteúdo. E depois, listas de definições, um DT,
Características de definições e o embedded. Só para exemplo, né? Ele vai escrever a mesma coisa. Então vamos atualizar e vamos ver qual é o resultado no nosso navegador. Olha, ele tem listas não numeradas e aqui ele deixa um espaço antes de escrever a principal característica. Então esta é assim que nós escrevemos as listas no... Na nossa última aula nós falamos sobre as listas em HTML. Nós vamos falar sobre as tags com atributos. Nesta aula, explicarei algumas tags um pouco mais complexas do que as anteriores no que se refere à sua estrutura interna. Isto é, tags que podem atuar de diferentes formas dependendo de certos parâmetros internos. Ao concluir esta aula, você será capaz de compreender e utilizar tags mais complexas do que as já estudadas até aqui. Poderá criar seus próprios links, exibir imagens e também modificar tipo de letra, a cor e o tamanho das mesmas. Para exibir as imagens, utilizamos a tag img. Ela serve para mostrar certa imagem. Esta tag, como a quase todas as tags do HTML, possui diversos tipos de atributos. No entanto, falaremos dos mais importantes. Por exemplo, src, que é utilizado para indicar o nome da imagem. Border indica a grossura, largura da borda a ser mostrada ao redor da imagem. E o atributo width, que indica a largura em pixels e em pixels em que se deve exibir a imagem. Agora, vamos indicar uma imagem dentro desta página. A tag que vamos utilizar é a tag img. Então, dentro desta tag, nós vamos indicar o atributo src igual, entre duas aspas, vamos indicar o diretório ou o nome da nossa imagem. A minha imagem, ele se encontra, se eu abrir aqui, se encontra dentro dessa página img e a imagem é boy.jpg. img barra inclinada à direita e vou escrever boy.jpg. Agora, vou ver o resultado lá na minha página e aqui está a imagem que eu acabei de indicar. Para criar links, utilizamos a tag A e a sua correspondente tag de fechamento. Um link é um texto ou uma imagem que, ao ser selecionado com o mouse, nos conduz a outra página ou a uma seção diferente dentro da mesma página. Falamos de links. Vamos usar a tag para link, que é a tag A, e ela tem a sua correspondente tag de fechamento. Aqui vamos indicar então um link. Vou dizer href igual, entre aspas. Vou indicar um link qualquer. Neste caso eu vou tentar indicar o link do meu vídeo que está no meu canal do YouTube. Ok, então, como já tenho o meu link copiado, eu vou apenas colar aqui. E aqui vou escrever, clica aqui para poder ver o vídeo. Então vamos ver o resultado lá na nossa página, no Google Chrome. Então tenho aqui, clica aqui para poder ver o vídeo. Se eu clico, ele me leva automaticamente para o meu vídeo lá no YouTube. Aí está. Podemos também alterar o texto com a tag font e a sua correspondente tag de fechamento, alterando assim o tipo, a cor e o tamanho da fonte utilizada entre ambos os delimitadores. Os principais atributos dessa tag são face, size, o atributo size que indica o tamanho de cada caractere. A cor, podemos utilizar o atributo color. Podemos também alterar a fonte, o tamanho da fonte, a cor
de algum texto. Podemos alterar um texto. Então, se nós utilizarmos o atributo font, nesse caso, ela tem a sua correspondente tag de fechamento. Vou dizer que ela tem face vai ser igual a Arial. Vou dizer que color é igual a blue. E vou dizer que size, que é o tamanho, é igual a, por exemplo, 18 pixels. Vou escrever, por exemplo, este texto. E nós veremos que este texto que eu vou escrever aqui, se nós atualizarmos a nossa página, o texto ele estará apresentado com 18 pixels. Até aqui, clica aqui para poder ver o texto, o vídeo. Nesta aula falaremos de tags conhecidas como demarcadores, isto é, as que delimitam áreas dentro de uma tela para distribuir os conteúdos. Na primeira parte explicarei as tabelas de maneira profunda, as quais nos permitem dividir certo o espaço em linhas e colunas. Logo explicaremos algumas tags alternativas para organizar a informação. Ao concluir esta aula, você será capaz de elaborar e construir tabelas, criar seções horizontais dentro da tela e criar blocos dentro dos textos para trabalhar na formatação. Existem 3 tipos de tags usadas na criação de uma tabela HTML. Vejamos a função de cada uma delas. A tag mais externa de uma tabela é a que indica onde começa e termina a definição da mesma. Esta tag que estamos tratando é a tag table. Dentro da tabela deve ser definida cada uma das linhas que a constituem, usando um par de tags de início e fim de linha. É a tag tr. Dentro de cada linha, por sua vez, se deve indicar cada uma das colunas que irão aparecer dentro. Para isso, é utilizada a tag td. Existem 2 atributos que podem dar mais poder às tabelas que deseja criar. Essas são utilizadas para unir 2 ou mais linhas ou 2 ou mais colunas. Estes atributos se chamam rowspan e column. Vamos tomar como exemplo a criação de uma tabela que vai conter 3 linhas e 3 colunas. Para a criação de nossa tabela, nós vamos utilizar as tags table. Dentro da tag table, vamos primeiro definir a tag para as linhas. E dentro da linha, vamos colocar os elementos da nossa tabela. Eu vou dizer, por exemplo, td, e eu vou colocar a letra A, A1. Para isso, eu vou copiar para poupar o meu trabalho. Eu vou colar nas próximas linhas. Então, tenho aqui a coluna A2 e a terceira coluna. Vou criar a outra linha, né? Para isso, nós utilizamos sempre a tag tr. No primeiro exemplo, agora vou fazer os TDs com as letras e o processo se repete aqui. Vou copiar e colar e vou criar a última linha tr para isso. E esta aqui vou dizer que são os C1. Depois copiar, colar apenas, né? Aqui vou mudar, vou colocar B2. Aqui vou colocar C2. Aqui B3. E aqui C3. Vamos ver o resultado disso na nossa página. Vamos na nossa página e atualizamos. Temos um problema. Ok, vou tentar colocar aqui um atributo border. Vou dizer que é 2. Eu coloquei dt em vez de td. Tem que ser td, não dt. td. Corrigir isso. td. Igualmente aqui é td e aqui também é td. Aqui abaixo, então, nós temos o resultado da nossa tabela, que contém 3 linhas e 3 colunas. A primeira coluna, a segunda e a terceira. A linha A, linha B, linha C. Agora, vou dar uma dica de como melhor organizar a informação.
Agora devemos saber que as tabelas não são a melhor maneira de organizar as informações dentro de uma página web. Por isso, mostrarei alternativas mais eficazes. O par de tags div e sua correspondente tag de fechamento talvez seja o método mais recomendado para organizar a informação dentro de uma página web. Esse par de tags, em combinação com alguns atributos de estilo, usando a linguagem CSS, são capazes de alcançar praticamente qualquer resultado que você pretenda. A tag span, diferentemente da anterior, que é a tag div, a tag span não visa estabelecer uma área dentro de uma página. Sua utilidade está em agrupar certa quantidade de informação para aplicar-lhe um estilo comum com a ajuda de CSS. Então, se eu faço, por exemplo, um row span, coloco o row span aqui neste elemento, vou dizer que é 2, vou dizer que é apenas elemento 2. Conseguimos juntar a primeira linha, podemos ver, é assim que nós usamos o atributo rowSpan e podemos utilizar também o callSpan. Por exemplo, aqui para o callSpan, vou dizer que é 3. Então não tenho necessidade, eu vou ter, ao atualizar a minha página, tenho a coluna, o C1 formando apenas uma única coluna. Esta aula é talvez a mais densa e importante de todo o nosso curso. Nela abordarei o estudo dos formulários digitais, os quais nos permitem interagir com os nossos usuários das páginas web. Ao concluir esta aula, você será capaz de criar formulários que incluam distintas interfaces para satisfazer distintos tipos de necessidades. Todo formulário é delimitado por uma tag especial chamada form e por sua vez por sua correspondente tag de fechamento. Estas tags agrupam todos os itens que fazem parte do formulário em si e que apresentam um mesmo método de processamento. Os atributos mais importantes da tag form são name. Este atributo serve para identificar o nome do formulário, o qual é sumamente importante quando se deseja manipular o comportamento da tela usando JavaScript. E temos action. Através da tag action, se estabelece o nome da página para a qual serão transmitidos os dados do formulário para serem processados. O atributo method, este é um atributo opcional que indicará o método que será usado na chamada da página. Existem distintos métodos de transmissão. No entanto, os principais são o get e o post. Para criar formulário, nós precisamos de um par de tags form. E dentro deste par de tags, nós temos três atributos que nós podemos mencionar. Temos o atributo name, igual, eu vou dizer que é formulário, o nome é formulário, né? Posso não colocar o action, o action, posso não colocar, e depois tem o method. Dentro desta tag form, nós podemos usar como o primeiro exemplo as listas suspensas. Eu acho que todos que usam a web já devem estar habituados com a ideia de listas suspensas. Para criarmos listas suspensas, nós utilizamos a tag select. Podemos dar o nome da tag, o ID e o resto. Então tenho aí o select. E dentro do select tenho que mencionar as minhas options. Depois vocês vão ver. Por exemplo, se se trata de um formulário para a seleção do gênero de um indivíduo, por exemplo, vou escrever escolha o seu sexo. Né? Coloco uns 2 pontos e coloco as options aqui no meio. Tenho option
escrever masculino. Uma outra option dizer feminino. E uma outra option eu vou dizer nenhum. Então, por exemplo, aqui o velho vou deixar também em masculino. Quer dizer, o velho que ele vai mandar é o masculino e o feminino. E aqui é nenhum. Vamos ver o resultado na nossa página. Temos aí, escolha o seu sexo e depois você tem masculino, feminino, conforme a sua necessidade. A tag a seguir que nós vamos ver do nosso formulário é a tag que permite criar caixa de textos, onde o usuário simplesmente vai escrever o seu texto. A tag que nós usamos para a criação da caixa de texto é o text area. O que eu vou colocar aqui, por exemplo, é o placeholder. Vou dizer, escreva, para que apareça aquele texto cinzento, escreva aqui o seu texto. Preencher o ID e o name fica a critério de cada um. Então, se nós formos no nosso navegador, né, e atualizarmos, temos o nosso select, escreva aqui o seu texto, a nossa caixa de texto. Agora a seguir, vamos ver as tags de input. As tags de input e as suas múltiplas formas. Por exemplo, temos para você pegar o nome de alguém, por exemplo, vamos supor, vai pegar o nome, e aí criamos o nosso input, que vai ser de forma de text. E depois você pode colocar o placeholder, escreva o seu nome. Depois, podemos ter um outro input do tipo e-mail, né? Vamos colocar, você vai pegar o e-mail da pessoa, essa aqui vai ser um input do tipo, do tipo e-mail, por exemplo, posso colocar um placeholder, exemplo, @email.com. Então, o próximo, vamos ter o input do tipo submit, Esse aqui serve para enviar todos os dados do formulário. Estamos na aula número 8. Nesta aula nós vamos fazer considerações finais. O curso completo de HTML que vimos até aqui foi um curso muito resumido e por esta razão você precisa de fazer pesquisas para melhor aprofundar os seus conhecimentos, pois vale a pena mencionar que há existência de tags e atributos do HTML que não tratamos no curso, assim como a existência de outras linguagens que são complementares ao HTML. Duas delas em particular são muito importantes no desenvolvimento de páginas web. A primeira é a CSS, ou Cascading Style Sheets. Conforme sua sigla em inglês, se trata de uma linguagem que permite manipular o formato de certos elementos dentro de uma página. Em sua forma mais básica, o CSS não é nada mais do que uma série de definições de estilos colocadas na seção de cabeçalho de nossas páginas e que nos permite modificar o aspecto visual dos elementos exibidos. A JavaScript, por sua vez, é um pouco mais complicada, já que se trata de uma linguagem de programação que permite adicionar funcionalidades alternativas aos nossos elementos. Com JavaScript, por exemplo, podemos mostrar mensagens de erro quando o usuário esquecer de preencher um dos campos de algum formulário, ou podemos fazer cálculos, mandar imprimir páginas ou recarregar fragmentos de informação. Agora que você já conhece todos os conceitos básicos da linguagem HTML, eu recomendo que complemente a sua aprendizagem com estas duas linguagens. Ao fazê-lo, você estará apto a controlar completamente tanto o aspecto visual como as funcionalidades das suas páginas e poderá seguir avançando para outras metas. Chegamos ao final deste vídeo, desta nossa aula, aula número 8. Consequentemente, do nosso curso também, não se esqueça, subscreva-se no canal e obrigado a você que já o fez. Obrigado para você que deixou seu like no vídeo. Até já!